Que a paz do Senhor esteja sobre você nesta manhã, tarde ou noite. Hoje, somos conduzidos pela Palavra de Deus ao livro de Amós, capítulo 7, versículos do 1 ao 17. Nesta passagem, somos apresentados as visões de Amós e a mensagem profética de Deus para o seu povo. É uma reflexão poderosa sobre justiça, julgamento e a fidelidade de Deus em alertar e corrigir os seus filhos. Vamos meditar nesta mensagem e buscar sabedoria para aplicá-la às nossas vidas. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura sagrada. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do surgimento do rabo da cega. E eis que era o surgimento do rabo da cega depois da cega do rei. E aconteceu que, quando eles tinham comido a erva da terra, então eu disse: Senhor Jeová, perdoa, rogo-te. Quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me fez ver o Senhor Jeová. E eis que o Senhor Jeová clamava que contendesse por meio do fogo, e consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, rogo-te. Quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas, em Betel daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e casa do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A passagem de Amós, capítulo 7, versículos do 1 ao 17, nos oferece um vislumbre do coração profético de Deus e da fidelidade de seu servo Amós em proclamar a verdade, mesmo diante de intensa oposição. Este capítulo é marcado por 3 visões proféticas: os gafanhotos, o fogo e o prumo, seguidas pela confrontação entre Amós e o sacerdote Amazias, revelando o conflito entre a mensagem divina e a resistência humana. Essa mensagem permanece atemporal, desafiando-nos a refletir sobre a justiça de Deus, o chamado profético e a resposta do coração humano. O contexto histórico do livro de Amós situa-se no período do reinado de Jeroboão II, uma era de prosperidade econômica e aparente estabilidade em Israel. Apesar das riquezas e do poder político, o povo de Israel estava espiritualmente distante de Deus, vivendo em injustiça social, idolatria e corrupção moral. Deus levanta Amós, um homem simples, boieiro e cultivador de sicômoros, para trazer uma mensagem de advertência e correção. Isso nos lembra que Deus não escolhe apenas os grandes ou eloquentes, mas aqueles que estão dispostos a obedecer ao seu chamado. A primeira visão apresentada a Amós é a dos gafanhotos, versículos 1 a 3. Os gafanhotos, que aparecem após a colheita inicial reservada ao rei, ameaçam devastar toda a produção agrícola, simbolizando um julgamento iminente sobre Israel. A intercessão de Amós, pedindo a Deus que perdoe o povo,
destaca sua compaixão e compreensão da fraqueza de Israel. Quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno? Versículo 2. Este clamor é uma demonstração do papel do profeta como mediador entre Deus e o povo, um reflexo do amor de Deus, que está disposto a ouvir as orações de intercessão. Como resposta, Deus se arrepende, ou seja, muda o curso do julgamento, mostrando sua misericórdia e paciência. A segunda visão é a do fogo, versículos 4 a 6, que simboliza uma destruição ainda mais severa, consumindo tanto as profundezas, o grande abismo, quanto a superfície da terra. Mais uma vez, Amós intercede pelo povo, e Deus retém o julgamento. Essas duas visões nos mostram que Deus não é rápido em derramar sua ira, mas está sempre disposto a oferecer uma oportunidade de arrependimento. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos: O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A terceira visão, porém, marca um ponto de ruptura. Deus mostra a Amós um prumo, versículos 7 a 9, uma ferramenta usada para medir a retidão de uma construção. O prumo simboliza o padrão de justiça e retidão de Deus. Ele declara que colocará o prumo no meio de Israel e não passará mais por ele, indicando que o tempo da misericórdia estava se esgotando e que o julgamento era inevitável. Os altos de Isaque e os santuários de Israel seriam destruídos, e a espada se levantaria contra a casa de Jeroboão. Esta visão nos lembra que Deus é justo e não pode ignorar o pecado indefinidamente. Sua paciência é grande, mas sua justiça é certa. A partir do versículo 10, a narrativa muda para a confrontação entre Amós e Amazias, o sacerdote de Betel. Amazias acusa Amós de conspirar contra o rei Jeroboão, distorcendo a mensagem profética para parecer uma ameaça política. Ele tenta silenciar Amós, ordenando que ele vá profetizar em Judá, longe de Betel, que era considerado o santuário do rei. Versículo 13. Essa tentativa de esconder a verdade mostra como a mensagem de Deus frequentemente enfrenta a resistência de pessoas que preferem manter as coisas como estão, porque elas se beneficiam dessa situação. Em João capítulo 15, versículo 18, Jesus nos lembra: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. A resposta de Amós é marcada por humildade e coragem. Versículos 14 e 15. Ele declara que não era profeta nem filho de profeta, mas que foi chamado por Deus enquanto cuidava de bois e sicômoros. Essa declaração reforça que a autoridade de Amós não vem de seu status ou treinamento, mas do chamado divino. É uma lembrança de que Deus capacita aqueles que ele chama, independentemente de suas origens ou qualificações. Por fim, Amós pronuncia o julgamento de Deus sobre Amazias, versículos 16 e 17. Ele profetiza que a esposa de Amazias se tornará uma prostituta, seus filhos morrerão pela espada, sua terra será tomada, e ele morrerá em terra estrangeira. Essas palavras são um lembrete solene de que resistir à verdade de Deus e tentar silenciar sua mensagem tem consequências graves. Para os dias de hoje, esta passagem nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à palavra de Deus. Estamos dispostos a ouvir e obedecer, mesmo quando a mensagem é desconfortável? Segundo, ela nos encoraja a sermos fiéis no nosso chamado, assim como Amós, mesmo diante da oposição. O mundo pode tentar silenciar a verdade, mas nossa fidelidade a Deus deve ser maior do que o medo das consequências. Finalmente, ela nos lembra da misericórdia e justiça de Deus. Ele é paciente, mas também é justo, e nos chama ao arrependimento antes que o julgamento venha. Amós capítulo 7, versículos do 1 ao 17. É uma mensagem poderosa sobre o amor de Deus em advertir seu povo, a responsabilidade dos líderes espirituais e o chamado de cada cristão para proclamar a verdade com coragem e fidelidade. Que possamos aprender com o exemplo de Amós e viver como instrumentos de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de sua justiça e graça. Após meditarmos nesta mensagem poderosa de Amós, capítulo 7, convido você a orar comigo. Vamos buscar a presença de Deus, pedindo que Ele prepare nossos corações para ouvir e obedecer a sua palavra. Que possamos ser fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas, mesmo diante das dificuldades, e que sejamos sensíveis à sua correção e ao seu amor.
Este é o momento de nos colocarmos diante do Senhor com humildade e confiança. Vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, em Tua santa presença, nos colocamos com reverência e humildade, reconhecendo que o Senhor é justo, fiel e misericordioso. Agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina e nos corrige, revelando o Teu amor por nós, mesmo quando nos desviamos do Teu caminho. Somos gratos pela mensagem de Amós capítulo 7, que nos desafia a examinar nossas vidas e a responder com obediência ao Teu chamado. Pai, assim como fez com Amós, queremos ser instrumentos fiéis em Tuas mãos. Mesmo em nossa simplicidade e limitações, confiamos que o Senhor nos capacita para cumprir o propósito que tem para cada um de nós. Dá-nos coragem para proclamar a Tua verdade, mesmo quando enfrentarmos oposição ou rejeição. Que nossas palavras e ações reflitam o Teu amor e a Tua justiça. Senhor, pedimos perdão por todas as vezes em que ignoramos as Tuas advertências ou resistimos à Tua vontade. Livra-nos de corações endurecidos e ensina-nos a ser sensíveis à Tua voz. Ajuda-nos a reconhecer o Teu prumo, que mede nossa retidão, e capacita-nos a viver de maneira que Te agrada, honrando o Teu nome em todas as áreas da nossa vida. Intercedemos por aqueles que têm resistido à Tua palavra, Senhor. Toca seus corações, abre seus olhos espirituais e traz arrependimento e transformação. Que eles experimentem a Tua graça e sejam restaurados ao Teu propósito. Senhor, pedimos pelos líderes espirituais e governamentais, para que sejam guiados pela Tua sabedoria e justiça, não pelos interesses humanos. Pai, assim como Amós intercedeu pelo povo, hoje clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja e nossa nação. Perdoa-nos pelas nossas falhas e desobediência, e derrama o Espírito Santo para nos guiar em um caminho de arrependimento e renovação. Que possamos viver como um povo separado para Ti, refletindo a Tua glória em um mundo tão carente da Tua luz. Fortalece-nos para enfrentar as adversidades, Senhor. Quando vierem as provações e as dificuldades, que possamos permanecer firmes na fé, confiando na Tua soberania e no Teu cuidado. Ensina-nos a depender de Ti em todas as coisas, sabendo que é o nosso sustento e a nossa fortaleza. Senhor, pedimos que continue falando conosco através da Tua palavra, que nunca sejamos insensíveis à Tua voz, mas que possamos caminhar em obediência, vivendo uma vida que glorifique o Teu nome. Que esta mensagem de Amós, capítulo 7, nos inspire a buscar a Tua justiça e a viver com propósito, sendo fiéis ao chamado que nos deu. Oramos com gratidão e confiança, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser inspirado pela fidelidade e pela justiça de Deus. Que esta reflexão sobre Amós, capítulo 7, nos desafie a ouvir e obedecer à palavra do Senhor, permitindo que Ele guie nossas vidas com sua sabedoria e amor. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários e estaremos orando por você. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e te capacite a viver plenamente o seu propósito. Amém.